Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Café e Estratégias. Esse espaço feito com alma para quem entende que cuidar da saúde dos outros exige, antes de tudo, cuidar da sua própria jornada. E hoje nós vamos falar de um tema urgente, profundo e muitas vezes silencioso, que é a saúde mental e principalmente das mulheres e os impactos do trabalho na nossa mente e no nosso corpo. A nossa convidada é uma referência nessa área. A doutora Maiara Araújo é médica especialista em saúde mental, com foco na saúde das mulheres e nos transtornos causados pela sobrecarga profissional. Quem será que vive isso aí também, né? Mas, além disso, ela é uma profissional que decidiu ressignificar sua forma de atender, de comunicar e de se posicionar no mundo. E nós tivemos uma alegria de caminharmos juntas por um ano de consultoria na Consultoria Vencer. E nesse tempo nós construímos um posicionamento médico de alto valor com resultados que hoje falam por si mesmos. Ela tem coragem, clareza e propósito e hoje vai compartilhar com a gente o que aprendeu na teoria e principalmente na prática. Então prepara aí o seu cafezinho, porque esse episódio promete te fazer pensar, sentir e quem sabe mudar alguma coisa por aí. Então hoje, gente, pegue aí o seu caderninho, a sua caneta, o seu café e se prepare, porque esse café está cheio de estratégias com ela. Seja muito bem-vinda, doutora Maiara. Que alegria receber você aqui, doutora. Dani, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acho que todo mundo precisa, né, saber se posicionar melhor, né, trabalhar com um pouco mais de organização do seu tempo, podendo dar mais atenção à família, né? E assim, eu tô aqui para conversar um pouquinho depois do incrível trabalho que você fez comigo. Ai, doutora, é motivo de muita alegria falar sobre você, falar sobre tudo que você tem para nos ajudar, porque você nos ajuda muito na questão da saúde mental e no seu case de sucesso na sua carreira, que eu tenho certeza que vai inspirar muitos dos profissionais da saúde que estão conosco hoje. Principalmente você, mulher, que precisa aí equilibrar tantos pratos, e a doutora Maiara não foi diferente com ela, e ela conseguiu estar aqui para contar como foi isso na prática. Mas antes de tudo isso, doutora, eu queria que você contasse, apresentasse para todo mundo que está conosco hoje quem é a doutora Maiara, além do jaleco. Sim. Doutora Maiara é uma profissional que já está aí há 11 anos trabalhando com a psiquiatria. Eu sou casada com o Ricardo, né? Tenho uma família aí maravilhosa. Escolhi justamente atuar na psiquiatria depois aí de alguns anos, depois que eu passei pelo serviço militar. E também conseguindo, né, na minha formação, trabalhei em clínicas, acabei trabalhando em vários locais que abrangiam essa questão de trabalho, né? E doutora Maiara é uma grande sonhadora, além do jaleco, né? E hoje acredito que uma das coisas que mais me faz trabalhar com essa paixão na psiquiatria é colocar as mulheres no posicionamento que eu tenho hoje na minha vida, além do trabalho, né? De ter mais tempo com a minha família, de ter mais tempo com as minhas amigas, né? De ter uma vida aí mais leve, digamos assim. Isso é tão fundamental para todas nós, né? Para todos nós, na verdade, né, doutora? E eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu conheço já de perto um pouquinho da sua rotina e sei o quanto você consegue equilibrar a vida pessoal e profissional. Sim. Mas nem sempre isso acontece em todos os consultórios, né? Eu acompanho muitas profissionais da saúde de perto e a gente sabe que hoje tem muita crise de ansiedade, né? Tem muitos transtornos aí da saúde mental dessas profissionais que ajudam outras pessoas através do seu cuidado, mas estão adoecendo. Por que você acha, doutora, que isso está acontecendo com tanta frequência nas mulheres da saúde? Principalmente nas mulheres, né? Não necessariamente da saúde,
porque a mulher ela é muito centralizadora do papel da família. Então, além do trabalho, ela acaba exercendo um papel fundamental de dar conta de tudo em casa. Então, essas mulheres, além de sair para trabalhar, muitas vezes não tem alguém que ajude, né? Acaba centralizando a vida no cuidado dos filhos, no cuidado dos maridos. E o trabalho, ele vem além disso tudo, trazendo grandes e grandes demandas. Então, é como se a mulher ela quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, e isso acaba gerando muita ansiedade. O que eu venho trabalhando, inclusive, na minha rotina, né, é gerenciar o tempo também com alguma atividade física, conseguir trazer o consultório associado a outras coisas que vão me dar prazer ao longo da rotina. E eu vejo que existe uma grande dificuldade no mundo atual das mulheres conseguirem realmente ajustar esse tempo, porque é como se elas sempre estivessem correndo contra o tempo, né? E, assim, muitas vezes os pacientes dizem, doutora, mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho tantas coisas para fazer? Só que aquela coisa, né, Dani? A gente sabe que existe sempre um propósito, mas a gente não vai ter como dar conta de tudo, né? Sim. O que eu sempre falo a gente vai precisar ver direitinho quais são as prioridades, né? E as prioridades, elas vão sendo feitas a partir do momento que a gente também esteja bem. Porque não adianta a gente ter várias coisas para fazer, não estar bem conosco, não ter uma rotina de sono legal, não ter uma alimentação boa, acabar fazendo uma rotina extremamente robotizada, que é justamente isso que eu vejo. As mulheres, elas acabam robotizando uma rotina, elas acabam adoecendo e elas esquecem de ver ali o que é que tá de errado, porque quando a gente não consegue identificar o que tá de errado, a gente continua fazendo errado. E aí o adoecimento mental, ele acaba vindo disso, né? Sim. Um erro atrás do outro. Por isso, quando você me perguntou, você fez, doutora, principalmente na área da saúde e em outras áreas, né? E eu falei em outras áreas por conta dessa centralização do cuidado. A mulher médica é uma mulher que ela sempre está cuidando, não só da família, mas também dos pacientes. E, assim, não necessariamente ela esteja no consultório. A rotina hospitalar, ela é também muito intensa, né? E aí, é muito fácil estar embebido a uma rotina exaustiva, dormindo pouco, comendo mal, né? Só que uma hora a conta chega, né? Sim. É igual o cartão de crédito, né? A conta vai chegar. E, infelizmente, a conta vem chegando de uma forma muito grande, né? Nesses últimos tempos. Principalmente por conta do envelhecimento natural. A mulher, ela passa muitos anos fazendo as coisas erradas, né? Assim, de rotina, tentando fazer tudo o que ela pode, sem ter uma boa estratégia de prioridades. E aí, acaba gerando situações de ansiedade, né? E aí, a ansiedade, quando ela começa a gerar um sofrimento, ela é tida como um transtorno. E acaba sendo associada a várias outras doenças mentais que a gente vê no consultório. Sim, doutora. E aí, com certeza, devem ter alguns sinais que a gente já pode ter como alerta para procurar o tratamento médico, né? Para procurar o respiro para poder seguir em frente. Teria como a gente dar como estratégia essa observação de alguns sinais? Com certeza. Um dos sinais mais importantes, Dani, é justamente a rotina em relação ao sono. Se a mulher ela não está conseguindo descansar, ela não consegue dormir ou consegue dormir e não consegue acordar totalmente descansada, isso é um grande sinal. Outro sinal também é o que a gente chama de... Tem nomes técnicos, mas eu vou tentar ser um pouco mais clara. Que é a síndrome do pensamento acelerado. Aquelas mulheres que elas fazem, mas sempre estão pensando além, sempre achando que tem mais coisa para fazer. E isso acaba gerando sintoma físico, né? Que aí seria ataque cardíaco, o coração mais acelerado, as mãos geladas, as mãos com suor, né? Com sudorese. Tem muitas mulheres que falam no consultório que começaram a perceber que não estavam tão bem, além desses sinais que eu falei, com a pálpebra também, né? Um pouco mais como se estivesse tremendo,
rosto, tremores na boca. E também vem sendo muito comum na minha prática, mulheres que falam sobre não estarem mais conseguindo ter a memória como tinham anteriormente. Nossa. Né? A gente tinha falado, inclusive, bastante sobre isso quando a gente vai retratar a menopausa, né? Sim. Que acaba sendo um dos sinais muito comuns também. Só que lembrar que a memória, ela está muito associada ao nosso descanso, né? Se a gente não está dormindo bem, necessariamente a nossa memória, tanto imediata, como das coisas que a gente faz no dia a dia, ela acaba sendo comprometida. Então, essa perda de memória, digamos assim, né? Não consegue lembrar das coisas como conseguia no passado, está associada a pensamentos muito acelerados, né? Como a ansiedade. E aí eu quero contar para você, se você chegou aqui agora nesse canal que é o Café Estratégia, já começa a seguir aqui o canal. Toda semana nós temos conteúdos riquíssimos como esse para ajudar você, profissional da saúde, falando sobre posicionamento, marketing, venda, saúde com propósito, né? E aí a doutora Maiara foi minha cliente, mas eu também fui paciente dela, né, doutora? A gente conseguiu diagnosticar rapidamente esses sintomas que ela falou aqui e o quão importante é ter esse tratamento, ter esse acompanhamento de uma especialista que tem esse olhar tão carinhoso para o paciente como você, doutora. Foi muito importante para mim, porque nesse momento, né, do empreendedorismo, que muitos acham que tudo são flores, a gente sabe que não, temos também muitos desafios e a gente sabe das cobranças, né, o quanto a gente se cobra. E eu queria até te perguntar, doutora, dentro da consultoria Vencer, né, eu sou consultora de negócios e estrategista de carreira na saúde, então eu acompanho muitas mulheres e às vezes a gente percebe que as mulheres da saúde, as médicas, as nutricionistas, as psicólogas, às vezes se sentem mais sobrecarregadas. Você percebe isso também, doutora? Percebo muito, né, Dani? Assim, em relação ao empreendedorismo, o que eu mais observo é essa questão do eu não tenho um horário fixo, né? E acaba que essa quantidade de trabalho, muitas vezes de mensagem no celular, isso acaba deixando a mulher mais sobrecarregada, porque ela perde um pouco esse insight do tempo, né? Então, eu tô trabalhando o tempo todo, será? Eu tenho uma certa flexibilidade, mas é como se eu tivesse que estar online o tempo todo. E isso acaba sendo, claro, que precisa ter uma medida, né, e tudo mais. Eu converso muito com as pacientes para ter aquele tempo de responder o WhatsApp, né, de não estar levando tanto trabalho para a noite também, né? E, de uma forma geral, eu vejo o trabalho online sobrecarregando muito mais nessa falsa flexibilidade de horários, né? Eu acredito que é super importante. Eu também, né, quem são os meus pacientes, minhas pacientes principalmente, né, que são as que trocam mais mensagens comigo, elas sabem que eu respondo, tenho tempo ali do WhatsApp, mas eu acho que é muito importante a gente, enquanto mulher empreendedora, que eu também sou, né, a gente ter esse tempo pra gente, né? Não tá toda hora online, por exemplo, ter um tempo ali pra estar com a família, pra fazer uma atividade física, né? Eu acho que tá faltando um pouco dessa medida. E a sobrecarga, ela vem muito disso. E sem falar, né, que existem muitas mulheres que não têm uma pessoa em casa, que seria sobrecarga invisível ali com filhos, Sim. né, com coisas básicas do dia a dia, né, lavagem de roupa, ter que lidar com a casa, gerenciamento de contas, porque muitas vezes o esposo trabalha e até mora fora, ou até mesmo as mulheres que têm filhos, mas que são mães solo, né, e além disso, além de serem mães, elas também têm uma profissão, né, e muitas vezes também cuidam dos seus pais idosos, né? Então, a gente consegue ver vários cenários e uma sobrecarga justamente por uma certa dificuldade de gerenciamento de tempo e de prioridade. Mas por que fica tão claro em alguns momentos? Porque a mulher cansa, né? Sim. Ela vem fazendo isso por muito tempo, só que naturalmente ela vai envelhecer, naturalmente ela vai ficar mais cansada. E aí os transtornos, eles acabam vindo disso, dessa sobrecarga também. Agora, doutora, eu percebo que na saúde a gente vê isso com mais veemência, porque muitas mulheres não conseguiram ainda fazer essa transição que você passou, né? Perfeito. Hoje, no seu trabalho, eu percebo que a sua vida ela está mais leve, porque o seu posicionamento proporcionou isso para você. Você também
Com acha que isso fez a certeza. diferença. Eu vivo dizendo para você, né, que eu tenho uma imensa gratidão a você por tudo. Eu via a medicina, de certa forma, como um sacerdócio no início. Não que eu não ame a minha profissão, mas por amar a minha profissão, hoje eu consigo perceber que depois do meu posicionamento, eu tenho um tempo muito melhor para os meus pacientes. Eu consigo atender menos pacientes com mais qualidade, né? Sim. E eles, diante de tudo, eles conseguem perceber também esse tempo que a gente, né, consegue lidar além também do consultório. Então, o posicionamento para mim foi não somente bom para a doutora Maiara enquanto médica, mas para a esposa, para a filha, né, para a irmã, né, tempo também a mais com os meus sobrinhos, com o meu marido, porque assim, hoje o que eu vejo é que a gente precisa de tempo, né, Sim. assim, para tudo. E sem falar também que antes eu vivia dizendo isso para você, né, como médica a gente tem muita dificuldade para falar sobre venda, mas Uhum. todos nós somos vendedores, a gente precisa saber que vender o nosso trabalho não é algo ruim, muito pelo contrário, é acreditar que a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Sem dúvida. E hoje eu sou muito feliz com todo o nosso processo, né, que foi feito e o posicionamento que você fez, inclusive nos consultórios. Eu consigo atender hoje em lugares que adequam muito melhor os meus pacientes. Eles são atendidos de forma mais encantadora e responsável. Eu tenho uma secretária que ela foi muito bem treinada para que os meus pacientes não fiquem tanto tempo sem resposta. Quando eles precisam falar comigo, eles são posicionados até mim. Se eu não consigo responder a mensagem, né, ali logo, digamos, por questões de horário também. Então, tudo isso faz sentido, faz muito sentido e eu vejo isso todos os dias. Ai, que alegria, doutora. O coração fica como, né? Ouvindo tudo isso. Mas, doutora, sabe o que eu percebo? Eu não sei se lá atrás, quando a gente faz uma viagem no tempo e lembra do início da sua consultoria com a gente, mas eu percebo que nós mulheres temos muito ainda a questão aquela sensação de a síndrome da impostora, na verdade, né? E na saúde, mais ainda, por esse motivo que você acabou de falar, de achar que saúde é um sacerdócio. Eu acho que todas as profissionais da saúde que estão nos ouvindo agora têm muito isso, porque no curso todo não se fala sobre negócio. Então, essa clareza de que o seu consultório é uma empresa, de que Doutora Maiara é uma marca e hoje é uma marca muito forte, né? Quando veio isso? Quando foi que você incorporou de fato isso? Porque eu sei que hoje você está voando e está voando muito alto, né, doutora? A gente vai contar um pouquinho mais aqui, gente, mas hoje, inclusive, doutora Maiara, além do consultório, além de ajudar aí o paciente, ela também ajuda outros profissionais da saúde que querem, assim como ela, ter mais leveza na vida tratando de saúde mental. Ela também tem um curso, né, que é o Primora Ensina, e ela vai contar um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente. Mas quando foi que você teve essa clareza de que não era nada de errado, de que vender servia o seu melhor? Como foi esse processo para você, doutora? Primeiro foi um pouco de baque, né? Mas assim, eu tive essa clareza quando eu comecei com você, né? Você trouxe para mim várias estratégias que começaram a super fazer sentido. Eu não imaginava que essas estratégias fossem ficar cada vez mais claras para mim à medida que eu fosse tendo mais maturidade do negócio, né? É tanto que quando a gente começou, eu era sócia de alguns colegas, né? A gente trabalhava para um hospital particular em conjunto. Eu era prestadora de serviço, né, desse local. E aí acabou que no nosso processo eu fiz uma transição. Hoje eu sou empresária, né? Eu tenho a minha empresa e a partir da minha empresa sozinha, eu também sou prestadora de serviço e estou com as meninas nos projetos da clínica. Eu atendo lá na Primore e assim, tenho muito carinho por Ariadne. A gente tá nesse projeto agora juntas, né? No Primore Ensina, junto com a equipe maravilhosa de lá. Eu consigo falar do meu trabalho com outros profissionais também. O curso, ele é voltado para justamente trazer conhecimento para médicos, para psicólogos. Então, isso é muito enriquecedor, porque, na verdade, eu acredito muito nisso, né, Dani, na minha prática, que a gente nunca tá sozinho, né? Sim. Por mais que a psiquiatria, ela seja uma especialidade que é consultório, mas, assim, a ideia de trazer o conhecimento tá
por fora do consultório, né? Sim. É muito bonito quando eu vejo, por exemplo, os pacientes trazendo outras pessoas da família até mim, justamente porque eles estão melhorando e isso está ficando, né, abrangente para a família toda. Mas falando em relação a profissionais, eu trabalho dentro das clínicas também com toda uma organização multidisciplinar, trazendo a nutrição como uma grande aliada, a atividade física, a psicologia junto. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que o nosso conhecimento ele precisa ser partilhado, porque eu acredito que nós precisamos estar com pessoas boas, né, com pessoas de sucesso, para que a gente também vá compartilhando conhecimento e trazendo sucesso junto, né? Eu acredito muito nisso. Nossa, é o que a gente mais fala, né? E trabalhamos muito no método Vencer, que essa multidisciplinaridade, ela é o maior presente que você, profissional da saúde, pode levar para o seu paciente, que é enxergar esse paciente realmente como alguém único e que precisa de todo esse cuidado. E o quanto isso faz sentido para a sua carreira. Ter aí outros parceiros, né, que também são profissionais da saúde, de especialidades que vão agregar no seu cuidado. Quando a doutora Maiara, né, intensificou isso, porque isso é muito dela, né, doutora? Você sempre teve isso e não é à toa que a gente fala que a doutora Maiara é um case de muito sucesso dentro do Método Vencer. Ela sempre trouxe esse movimento de buscar parcerias dentro da saúde como um todo, né? Sim. E isso agrega no seu tratamento, o paciente fica cada vez mais fidelizado a você, porque a gente sabe que a sua agenda, ela é muito fidelizada, esse paciente se sente muito encantado, né? Vai além ali do tratamento da síndrome, Sim. tratando mesmo a pessoa, né, doutora? Sim. E você também tem um olhar para o encantamento. Eu me lembro de algumas vezes que o paciente chegava no seu consultório e às vezes era um paciente que era atendido por telemedicina porque mora em outro país, né? Sim. E quando vinha e você fazia todo aquela recepção acolhedora, com uma florzinha, com um cheirinho especial no seu consultório, com realmente uma frase no café. Sim. Isso encanta muito, né, doutora? Você percebe que isso faz a diferença quando você vai, inclusive, precificar o seu trabalho? Com certeza, porque assim, a ideia do encantamento é para o paciente realmente ele se sentir único. E é uma coisa que eu sempre trouxe na minha prática, né, para minha prática clínica, que eu quero que o paciente saiba que eu conheço ele pelo nome dele, que eu sei a história dele, né? Eu trago muito nos meus atendimentos a medicina justamente centrada na pessoa e não na doença. Então, essa parte do encantamento faz toda a diferença, porque ele compreende que aquela consulta é dele. Não é uma consulta que poderia ser para qualquer pessoa. É uma consulta que é dele. Eu tô lembrando agora, porque eu tive 2 grandes encontros, né? Uma paciente da Alemanha, que a família dela é daqui, ela veio e a gente realmente conseguiu fazer essa consulta tão acalorosa, né? Ela ficou muito feliz, trouxe o marido também para consulta, foi muito, muito legal. Eu também cheguei até a me emocionar no dia. E outra paciente também foi uma paciente da Suíça, que também a família mora no Brasil, e a gente conseguiu ali trazer o encantamento, esse gostinho brasileiro para elas também, né? E foi muito bom. Acho que realmente o encantamento, ele faz toda a diferença, trazendo para a nossa realidade enquanto profissional de saúde, é cuidar, né? E é um cuidado individual. Podem ter muitas médicas que trabalhem com psiquiatria, mas com o meu jeito, serei apenas eu, né? E todos os pacientes que passam pelo consultório, cada um vai trazer o seu sofrimento e a sua história. Mas, para mim, ela é única naquele momento ali de consulta. E o encantamento, ele faz parte disso, sim. Com certeza, e faz toda a diferença até mesmo na sua precificação, porque eu me lembro bem, e essa é inclusive uma crença limitadora no início da consultoria de vários profissionais que, assim como você, deve estar aí pensando por onde eu começo para precificar de forma justa o meu trabalho, né? Como é que eu faço para de fato ser congruente na precificação que eu coloco e aquilo que eu entrego? E o encantamento vem exatamente
também para isso, porque nós estamos falando aqui de profissionais sérios como você, que são éticos, que já têm uma entrega técnica, mas que vai além disso, né? Porque a entrega técnica hoje, como você bem colocou, não diferencia para que a gente consiga colocar realmente uma precificação justa para esse profissional, né, doutora? Com certeza. Até porque, assim, a conta ela não vai fechar de um atendimento de excelência se, por exemplo, hoje eu atendo 4 pacientes por manhã. Como é que eu iria dar a mesma atenção para 4 pacientes se anteriormente... Eu nunca trabalhei dessa forma, mas eu digo colegas. Tem colegas que atendem 25 pacientes. É impossível você conseguir lembrar do nome, lembrar da história, conseguir, além de tudo isso, estudar de uma forma mais ativa aqueles atendimentos, né? Porque, assim, como profissionais da medicina, a gente está estudando todos os dias, né? Sim. A gente tem uma capacidade técnica em comum, mas a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando para trazer cada vez mais melhoras para aquele paciente. Então, a conta não vai fechar. Não tem como você fazer um atendimento de excelência, até pela nossa própria saúde mental, se a gente tem uma agenda super lotada. Mas, Dani, isso é interessante porque isso até da época dos meus pais. Meus pais diziam isso, que para ter sucesso parecia que tinha que estar com a agenda lotada de muitos pacientes, né? Só que aí hoje, nos dias atuais, principalmente depois da pandemia, isso ficou mais claro, que não tem como. Para a gente ter um cuidado bem feito, principalmente quem trabalha com saúde mental, o menos ele é mais nesse sentido, né? Atender menos em quantidade, mas com muito mais qualidade, né? Sim, e até porque fazendo dessa forma, além do próprio paciente ser o seu maior vendedor, né? Porque é isso que acontece, a secretária bem treinada é a sua primeira vendedora, porque é ela que fala sobre os diferenciais da sua consulta para o paciente, e o próprio paciente que traz outros colegas que também precisam do seu cuidado. Então, na pesquisa que nós temos dentro da consultoria, que é uma pesquisa de satisfação do paciente, era muito forte isso, né, doutora? Sim. Do próprio paciente que indica familiares, amigos, porque sabe que, de fato, ali eles vão encontrar a transformação que tanto precisam. E você incorporou muito bem a mentalidade empreendedora. Doutora Maiara hoje é uma marca de fato, né? Tem não só, vai além da logo, é uma marca que chega e fica no coração das pessoas. Que bom. E é muito gostoso quando a gente percebe que vocês não deixam o trabalho parar, não perdem todo aquele trabalho que a gente construiu. Não, muito pelo contrário, né? Estamos aqui hoje por isso. A gente tá aí para futuramente, aí, se Deus quiser, fazer mais trabalhos, novos trabalhos. Com certeza. Eu vejo, doutora, que você sempre procura melhorias em todas as áreas, né? Nós sabemos dos profissionais que te ajudaram a fazer todo esse seu trabalho de branding. O Highlander, que fez um trabalho excepcional. Não sei se você que está aí nos assistindo já entrou na página da doutora Maiara, mas tenho certeza que você vai ter uma surpresa muito positiva, porque é um trabalho impecável, né, do designer que ela procurou. E temos hoje a doutora Maiara como instrutora, professora de um curso, que é um passo além do consultório. Porque Sim. aqui a gente fala muito, doutora, que nós queremos que vocês saiam dos muros do consultório também, né, que você atenda com excelência, que você chegue no coração desse paciente, mas que você monetize também seu conhecimento. E é esse passo que você está vivendo hoje. Conta aí para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem vários profissionais da saúde aqui querendo saber melhor do que é o Primor Ensina e como você pode ajudar essas pessoas. É muito interessante, né, Dani, a gente ter esse olhar além do consultório, né? Digo isso porque a minha especialidade é não cirúrgica, né? E, assim, sabendo que a gente consegue levar conhecimento para essas outras pessoas, acaba que impulsiona elas também a crescerem, né? A verem outras possibilidades, assim, de trabalho, né? De empreender. O Primor Ensina foi uma ótima oportunidade, né? Que a Ariadne, com todos os colegas lá da Primore, trouxe. E aí, nesse curso, nós temos grandes áreas a serem trabalhadas. E é uma linguagem justamente tida para o profissional da saúde que consiga
que queira, na verdade, né, trazer um cuidado especializado, individualizado para o seu paciente, trazendo a prática junto das grandes dúvidas, principalmente em relação à parte farmacológica. Porque a gente sabe que os profissionais da psicologia, eles não têm uma prática farmacológica muito grande na faculdade. Na verdade, eles não têm. Eles têm uma teoria muito boa, só que depois que eles saem da faculdade de psicologia, eles têm um contato muito grande com o psiquiatra, né? Com os médicos que atuam na psiquiatria. Então, assim, o médico que é prescritor, muitas vezes precisa trazer trocas com a psicóloga, com o psicólogo, e o Primora Ensina, ele tá aí para isso. A gente traz essa linguagem mais tranquila, mais fácil, e consegue posicionar esses outros profissionais para terem esse aprendizado. Tá sendo maravilhoso, né, participar. A minha aula vai ser agora em junho, né? A gente tá fazendo blocos de aula. Sim. E a minha aula vai ser justamente o que eu amo fazer, né? Que é falar sobre transtornos mentais femininos, trazer aí a vida da mulher desde o início ali até, né, o envelhecimento de forma saudável. A gente vai conversar sobre envelhecer de forma saudável, o que é que traria, né, realmente o que seria um transtorno, quais são os posicionamentos ali, o que a gente pode fazer para que essa mulher ela tenha uma vida mais saudável. Então, assim, eu tô bem feliz de participar do projeto, tá sendo um prazer e com certeza você foi uma das pessoas que me impulsionou a levar o meu trabalho além do consultório. Eu fico muito feliz, doutora, e quero até deixar aí para você, que é profissional da saúde, que quer atuar na saúde mental, né? Ainda dá tempo de assistir a aula da doutora Maiara. Esse final de semana desse mês? Não, a próxima aula vai ser a doutora Emily Brito. Sim. Ela vai trazer a parte de transtornos ansiosos na adolescência e na infância. Vai ser uma aula brilhante, né? A gente já trocou muita figurinha. E a minha vai ser no final de junho. Vai ser o último sábado de junho. E vai ser uma aula que eu vou, assim, vai ser bem participativa. Eu vou querer escutar muito, né, os colegas para que a gente consiga fazer uma troca. Que não seja só aquela coisa de ver os slides, mas eu vou querer escutar um pouquinho, vou querer que a gente converse ali sobre a prática deles, para que essas dúvidas surjam e a gente consiga fazer também, dentro da aula ali, alguns bate-papos, alguns casos reais. Vai ser bem legal. Eu imagino. Então, se você não assistiu desde a primeira aula, esse curso ele fica gravado em uma plataforma e ainda tem tempo para você entrar, assistir a aula da doutora Maiara, que com certeza vale muito a pena, da doutora Emily, mas assistir às aulas que já passaram aí pelos módulos, né? Essa plataforma é só você entrar na Clínica Primora, a gente tá falando muito aqui, mas eu sei que muitos de vocês nem moram em Natal. Então, Primora Clínica aí no seu Instagram, doutora Ariadne Cruz, que é a CEO da Primora, também psiquiatra, né? E o legal, doutora, quando a gente fala sobre todo esse trabalho de posicionamento, de vendas, de marketing dentro do Método Vencer, é porque vocês são médicas que não vendem protocolos, né? Então, muita gente tem essa crença de que, mas a minha especialidade não tem como eu elevar o meu faturamento porque é só o valor da minha consulta. Aí não é só o valor da sua consulta, você precisa entender que a sua consulta, ela transforma vidas, que o seu conhecimento vai além da consulta, como a doutora Maiara acabou de explicar aqui sobre o Primore, e eu tenho certeza que vem outros projetos por aí, porque ela é cheia dos projetos e cheia das ideias, né, doutora? Sim, estamos aí pensando, né, inovando aí, tô agora com o Primore Ensina, mas penso realmente em alguns outros projetos visando essa parte do ensino, porque como eu lhe disse, eu adoro, eu acho que essa questão de levar conhecimento, né, e agora através das plataformas digitais, é muito enriquecedor, né, sem para dúvida. todo mundo. Multiplicar o nosso conhecimento não tem nada mais valioso do que isso, né? Eu falo que se você estudou tantos anos para se intitular na profissão que você tem e não faz com que isso chegue para outras pessoas, você está enterrando o seu talento. Então, vender é exatamente servir o seu melhor para o mundo. E as pessoas merecem conhecer o seu trabalho. Então, mãos à obra aí, comecem a colocar as estratégias que a doutora Maiara falou. E eu
até quero que ela fale aqui claramente para você que está começando, porque ela também tem várias amigas que estão na residência, Sim. que estão iniciando o consultório. O que que você faria, doutora, se você pudesse voltar no tempo? O que que você faria primeiro para ter a vida leve que você tem hoje, né, com mais tranquilidade e previsibilidade de receita? Porque sabe que essa é uma dor grande dentro do mundo aí da saúde, é não saber se o paciente vai voltar, se você de fato vai ter aquela previsibilidade para os próximos meses, e eu sei que você também tem essa dúvida. O que que você faria, doutora? Primeiro, eu teria lhe conhecido antes, porque eu passei 2 anos ali, né, no consultório bem escondidinha, né? Mas, sinceramente, Dani, se eu tivesse tido essa oportunidade, Sim. eu teria primeiro mostrado às pessoas o meu trabalho, né, que é justamente esse trabalho de branding, dito quem é a doutora Maiara, né? O que é que eu faço, né? E aí entraria não só me apresentar o meu trabalho, mas também ter uma secretária que conseguisse atender essa demanda, né? Sim. E a partir disso, né? Obviamente existem contabilidade, consultorias financeiras que se ajustam ali, mas a previsibilidade, inclusive, é trazer para o paciente que a consulta da psiquiatria, ela não é uma consulta avulsa. Existe aí todo um plano, e aí também tem os planos de acompanhamento de profissionais, Sim. Mas é um plano de cuidado. Então, trazendo isso para os colegas que estão iniciando, para que eles compreendam que o paciente, quando ele está com um profissional, ele vai, eu sempre digo, é uma caminhada. Então, os colegas que estão começando agora, é interessante que eles entendam isso. O consultório não é apenas ir atender, mas é entender a dor, né? Ter uma secretária ali que consiga dar uma previsibilidade de agenda, porque o meu paciente ele já sabe quando é que ele vai voltar, né? Cada paciente vai trazer a sua queixa, a sua dor, e a gente consegue trazer realmente o consultório como um negócio, mas nesse sentido, que é positivo tanto para quem está ali, né? Que ali atendendo, mas também para o paciente que ele vai saber de tudo, como funciona. Não é apenas, vou para uma consulta e vou embora, mas aquilo ali é uma caminhada. E aí a gente vai conseguindo trazer a previsibilidade e, através disso, trazer para ele o que seria o acompanhamento e também poder inovar com outros profissionais, como planos de acompanhamento, né? E ter ali uma secretária treinada que consiga tirar dúvidas, que consiga já deixar como um projeto esse plano de cuidado. A secretária é fundamental para o trabalho de vocês, né, doutora? Totalmente, totalmente. Hoje eu vejo, eu consigo perceber que são 3 anos, 4 anos para trás, bem quando eu comecei mesmo o consultório, era totalmente diferente, Dani. Depois que eu encontrei Larissa, minha secretária, né? Um beijo para Lari. Enorme para Lari. Ela vai assistir com certeza. Larissa hoje, ela sabe, ela acredita muito no meu trabalho, ela compreende quem é a doutora Maiara, então ela sabe realmente mostrar para os pacientes que o meu cuidado ele é dessa forma, e aí ela consegue tirar as dúvidas, ela consegue falar comigo. Se ela, por exemplo, sabe que eu não estou podendo falar, como agora, a gente está aqui gravando, mas ela já vai fazendo ali um posicionamento para o paciente, para dizer que assim que puder já dar uma resposta mais específica. Então, assim, é nosso cartão de visitas, né? Sim. E não é só o treinamento com ela, como eu sempre digo. Eu acredito que tem que ser uma secretária que seja de confiança, né? Precisa existir, sim, reuniões, precisa existir, sim, adequações de trabalho, acompanhamento. Porque não tem como você fazer um negócio dar certo se você simplesmente quer que todo mundo orquestre e você só cante, né? A gente precisa estar num acompanhamento aí, junto, mas que tá fazendo todo sentido, Dani, pra mim. Eu tô muito feliz no meu posicionamento hoje. E eu tenho certeza que os seus pacientes também estão muito felizes com essa forma com que você faz que eles sejam acolhidos, que eles fiquem encantados e que eles sejam tratados de fato, né, doutora? Agora tem um ponto, doutora, que é desmistificar realmente quando a gente fala sobre isso, que são as redes sociais. Muita gente, quando começa esse trabalho, acha que pode descartar
a opção de estar ou não nas redes sociais, né? Que eu vou conseguir fazer um excelente trabalho e vou sustentar a minha empresa apenas de indicação. E a gente sabe que não é assim, né? Porque esse canal, ele não está na sua mão. A indicação, ela é muito bem-vinda. A gente vai trabalhar para isso, porque o seu paciente, de fato, sendo acolhido e encantado, ele vai te indicar novos pacientes, mas é um canal que não está na sua mão. Precisa haver outros movimentos, né? Com certeza. E você é um case de sucesso também com a nossa super parceira Gabi, que eu quero mandar um beijo do escritório Taon, né? Um beijo, Gabi! E aí, doutora, você incorporou e o que eu acho bem legal é que você, de fato, confiou no nosso trabalho como precisa ser, né? Assim como eu entro no consultório do médico e preciso confiar para que eu engaje naquele tratamento e tenha o retorno esperado, na consultoria não é diferente. Você precisa acreditar nos passos que a gente está construindo juntas e seguir aquela jornada. E hoje eu vejo a sua desenvoltura em vídeos, em postagens, mas nem sempre foi assim. Foi uma jornada, né? O que que você fala para suas colegas que estão começando nessa vida, que muitos chamam de blogueiro? E eu quero mesmo ser blogueira. Se for para falar bem do meu trabalho, sem problemas. O que que você fala, doutora? Dani, primeiro, né, o que você perguntou, você falou sobre só a indicação e não a rede social. Gente, assim, o mundo mudou, né? A gente precisa evoluir associado à evolução do mundo. Não dá pra gente ficar num consultório fechado sem as pessoas saberem quem somos, né? Por isso que em outra pergunta também falei que se eu pudesse voltar atrás eu já teria, né, dito quem eu sou, já teria falado pro mundo como é meu trabalho. Então, assim, necessariamente a rede social hoje ela é uma ferramenta primordial para o nosso trabalho, porque ela consegue nos conectar com outras pessoas, né? Então, eu realmente falo para os colegas que é uma caminhada, a gente vai realmente acreditando nos trabalhos, a gente vai tendo parceiros que são fundamentais. Eu não consigo fazer tudo sozinha, muito pelo contrário, eu tenho uma assessoria maravilhosa comigo que consegue me ajudar. Então, assim, de fato, eu não acredito que um profissional de sucesso hoje, ele consiga um sucesso na vida pessoal e na vida profissional se ele não tiver nas redes sociais. Isso é uma opinião que eu acredito que várias pessoas, né, hão de concordar comigo, porque realmente não tem como você estar nesse mundo se as pessoas não sabem quem vocês são, né, Exato. quem a gente é. Então, eu coloco muito isso, né, para falar, né, para todos os colegas. E você tinha feito outra pergunta. E até porque, doutora, até voltando um pouquinho sobre esse assunto, né, de estar ou não presente nas redes sociais, porque você consegue fazer o seu social dentro da medicina através das redes sociais. Quantas vezes um vídeo seu não vai alertar ou instruir aquela pessoa que não tem como pagar a sua consulta, mas ela se beneficia daquele conhecimento. Sim, ela se beneficia através do conteúdo. das suas redes sociais, né? Então, também tem esse viés do social que você consegue fazer hoje através aí do Instagram, do TikTok e de outras redes que têm crescido muito. Mas a gente falou sobre não viver só da indicação. Sim. Porque o que a gente hoje percebe é que as pessoas não entendem que existem vários canais de venda da sua consulta. E uma delas é a indicação, outras são as redes sociais, que quem entra no Google e vê lá, verifica lá o seu nome, a sua especialidade, pode chegar até a sua consulta, dependendo do treinamento da sua secretária, por isso ela é uma peça tão chave assim dentro da sua empresa, né? Existem outros canais, como por exemplo, eventos, que você faz muito esse movimento. O network. Né? O networking qualificado, né? Você já convidou os seus pacientes e até pessoas que têm interesse por saber mais sobre saúde mental para fora do seu consultório, com nutricionistas, com psicólogas, com médicas de família, fazendo esse movimento para que ele perceba o quanto você pode ajudar, né? Sim. Que são outros canais de vendas também da consulta. Com certeza, é uma extensão de venda, né? E também o que é muito interessante, você falou, Dani, de trazer esse conhecimento, é justamente quando eu falo no consultório sobre rede de apoio. Porque muitas vezes quem está adoecido precisa de um alerta, né? Das pessoas que têm um convívio ali. E a rede de apoio é fundamental. Se você tem ali a possibilidade de ter um conhecimento do que seria, por exemplo, um transtorno de ansiedade, o que seria, por exemplo, uma síndrome de burnout, que seria um esgotamento profissional, um esgotamento ali muito forte, né, profissional. Então, ali,
você conseguindo trazer para esses pacientes, para essas famílias esse conhecimento, você vai ajudar essas pessoas a se tratarem, você vai ajudar essas pessoas a buscarem ajuda, né? Então, assim, eu acho que é fundamental. Hoje, no mundo que a gente vive, é fundamental. Agora, claro, eu sou aquela pessoa que sou defensora do equilíbrio, Sim. não o excesso, né? O excesso de rede social, ele também é transtorno, né? Mas, assim, diante do que a gente está fazendo, né? Do nosso papel educacional, do nosso papel enquanto profissional de saúde, inclusive fora do consultório, quando eu estou em outros ambientes, no network, com outros colegas da área médica, né? Ou da área da saúde de uma forma geral, a gente troca muita figurinha em relação aos os vídeos, né? De compartilhamento ali sobre determinados adoecimentos e coisas que devem serem feitas, né? Para que estimulem uma melhora da saúde mental. Então, eu acho que vai muito além, sabe, Dani? É um conhecimento que é tão bom, e isso precisa ser repassado. É muito interessante que as pessoas, elas entendam e que elas consigam, através desse conhecimento, ter uma vida mais leve, né? O nosso trabalho, ele vai além, realmente, do consultório. Sem dúvida, doutora. Deixa aí uma estratégia que você faz e que pode ser replicada para quem está nos escutando agora sobre o cuidado que eu sei que você tem com a sua saúde mental, porque são muitos pratos que você equilibra, né? Muito. A gente já falou aqui. E como você faz para ter esse sorriso sempre no rosto, esse otimismo, essa vontade de viver, porque isso hoje é fundamental, né, para todos nós. Fundamental, Dani. Assim, principalmente a atividade física, né? Eu acredito que acordar cedo para mim funciona muito com a atividade física pela manhã. E eu tenho muito a questão também do espiritual associado, né, à atividade física. Então, eu acredito... eu não tô falando sobre religião, tá? Sim. Eu acredito que, independente da religião, nós precisamos ter algo que nos conecte com uma força maior, né? E isso é uma estratégia que eu sempre digo. Eu acho que estamos aqui para estar aprendendo, né, todos os dias. E o espiritual, junto com uma boa noite de sono, uma alimentação saudável. Claro que eu também não sou perfeita, né? Mas, assim, principalmente o espiritual e a atividade física associada à rotina. Lembrando de uma coisa, a nossa vida, ela é rotina. Então, a gente precisa equilibrar. Se a gente sempre está querendo sair da rotina, a gente está buscando, de certa forma, uma fuga. Por que será, né? E isso é muito importante, a gente trazer isso, mostrar isso. Muitas vezes eu identifico no próprio consultório. Eu até brinco com algumas pacientes assim, a gente não vive numa Disney, né? E lá na Disney, bacana, ter a oportunidade de fazer uma viagem, de fugir da rotina. Mas a nossa vida, ela é rotina. E é importante que a gente consiga equilibrar de forma saudável e sustentável, né? Com certeza. Uma vida não de felicidade extrema, mas uma vida de prazer, que nos tenha momentos de tristeza, normal para todo mundo, mas também de felicidade, né? Não, estar com a doutora Maiara é sempre muito enriquecedor, como você já viu aqui. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Fala aí comigo. Eu quero que você deixe nos comentários, já comece a seguir o nosso canal, porque toda semana nós trazemos conteúdos como esse que vai te ajudar a subir alguns degraus aí da sua carreira, da sua vida pessoal. E aqui, doutora Maiara, a gente tem 2 rituais. Um deles é fazer um brinde com esse café delicioso. Então, pega seu café aí, Brindezinho. fazendo um brindezinho, porque foram muitas estratégias. Maravilhoso. E esse de hoje tiveram várias estratégias legais. E o outro é a nossa convidada deixar aí uma frase, uma estratégia, algo de positivo, um insight que vai ajudar os nossos ouvintes a virarem aí alguma chavinha que vai ajudá-lo ele a subir um degrauzinho a mais aí. Eu acho que, Dani, o principal insight é a gente acreditar no que a gente faz, né? E eu acho que a estratégia de venda, ela traz justamente isso. Se você ama o que você faz e você acredita no que você faz, com certeza vai dar certo. Agora você precisa acreditar e trabalhar para que dê certo. E aí, acho que seria a principal estratégia hoje. Não ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto, ela não vai trazer uma sustentabilidade, né? E, assim, uma qualidade de vida que a gente quer. Ir atrás dos seus sonhos, acreditar no que você faz, que o sucesso, ele vem.
Com certeza, nada cresce na zona de conforto. Então, eu quero agradecer demais, doutora, o seu tempo, a sua disponibilidade em ajudar todos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que você vai deixar o seu comentário de qual foi o insight que a doutora Maiara trouxe aqui e que te ajudou de alguma forma na vida pessoal e profissional. Nós queremos ver, né, doutora? Todos os comentários aqui nesse episódio. Então, agradeço você que ficou com a gente, agradeço a doutora Maiara e olha, já se prepara, porque toda semana nós temos aqui episódios que vão te ajudar a saber um pouco mais sobre posicionamento, gestão, marketing, vendas, saúde com propósito. Então, bora vencer!